Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Arthur Palestra, trabalhando no desenvolvimento humano. Obrigado pela sua inscrição e você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, sua pergunta, deixe aí a sua participação aqui no nosso canal e assim vamos interagindo. Sempre estamos trazendo uma mensagem de reflexão baseado na palavra de Deus para a sua edificação, para a bênção sua e da sua família. Vivemos tempos difíceis, tempos complexos e trabalhosos, mas a nossa fé está depositada em Deus e na sua palavra. A palavra de Deus sempre traz para nós luz, para o nosso caminho, para o nosso entendimento, para as nossas tomadas de decisões, para aquilo que necessitamos em todos os aspectos, em todas as áreas de nossa vida. Deus nos ama e está conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus conhece as coisas mínimas e as coisas gigantes, enormes. Deus entende de todas as nossas necessidades e nos ama acima de tudo. Bem, meus amados e queridos irmãos e amigos, nós temos uma reflexão nesse vídeo aqui, nesse momento, que está registrada no segundo livro de Reis, no capítulo 7, lá no Antigo Testamento. Observe essa passagem bíblica aí na sua Bíblia, leia e reflita. Quero chamar a sua atenção para um momento histórico, quando a nação de Israel estava em guerra com a Síria. Um rei chamado Ben-Hadad, ele reuniu o seu exército e sitiou a cidade de Samaria. E os habitantes de Samaria ficaram por muito tempo sitiados, cercados. Israel em Samaria, nenhuma pessoa, nenhum habitante podia sair da cidade. E ninguém de fora podia entrar na cidade, nos muros da cidade, pois o exército inimigo estava ao redor, estava acampado do lado de fora, sitiando a cidade. E foram passando-se os dias, passando meses, passando tempos e tempos, e tudo que estava dentro da cidade foi sendo consumido, alimento, água, enfim. A fome foi se instalando dentro dos muros da cidade de Samaria. A situação realmente era dramática. Quem saísse da cidade poderia ser morto pelo exército inimigo, e quem permanecia na cidade estava sujeito a morrer de fome. E, de fato, já o relato bíblico descreve que naquele momento, naquele episódio, muitas pessoas, em função das circunstâncias, já estavam mortas, estavam morrendo de fome, não havia mais o que comer. A situação era tão dramática que algumas mães comiam as suas próprias crianças, seus próprios filhos, algo terrível, algo até inconcebível, além da imaginação humana. O rei de Samaria estava numa situação muito difícil, pois a situação não havia solução. A opressão do inimigo, o sítio do inimigo ao redor da cidade estava pressionando. Eles queriam tomar a cidade, eles queriam invadir a cidade, eles queriam dominar, subjugar os habitantes e tomar posse da cidade de Samaria. E os habitantes de Samaria, desta forma, enclausurados dentro dos muros da cidade, estavam ali para se defender e tentar sobreviver. Somente um milagre, somente uma intervenção divina poderia fazer isso. E foi exatamente isso que aconteceu quando o profeta de Deus trouxe a mensagem dizendo que no próximo dia, haveria abundância de alimentos, haveria suprimento para toda a população. E essa foi a mensagem. Não se sabia como, não se sabia de que forma, da onde viriam os recursos, como isso aconteceria. Mas as pessoas, o próprio rei estava se humilhando
e a esperança estava em Deus. Humanamente não havia, naquele momento, humanamente não havia o que fazer, senão esperar a morte. Todos estavam condenados à morte. O relato bíblico nos diz que 4 homens leprosos estavam no muro da cidade. Não estavam nem fora da cidade, nem dentro da cidade. Estavam ali, à porta, num local que era tão estratégico até, posso dizer. E um daqueles leprosos disse para os outros: se nós entrarmos na cidade, vamos morrer. E se ficarmos aqui, vamos morrer também. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá ao acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Mas não vamos ficar aqui parados, não vamos ficar aqui sem fazer nada. Essa foi a decisão que eles tomaram então e foram. Já à tardinha, no início da noite, se dirigiram ao acampamento dos inimigos. E quando chegaram, quando se aproximaram, observaram que não havia ninguém naquele acampamento, naquele arraial. Entraram nas tendas dos acampamentos, entraram em uma, entraram em outra e não viram nada, não viram ninguém, nem uma viva alma, senão os animais ali, os cavalos amarrados, as armas, os mantimentos, os alimentos, tudo havia sido abandonado, estava tudo ali abandonado. E eles então comeram, pois estavam famintos. Eles guardaram algumas daquelas coisas, esconderam, levaram e disseram uns aos outros: não podemos guardar esse segredo só para nós. Vamos até Samaria e vamos falar ao rei, vamos falar ao povo que tudo aqui está abandonado, que não tem ninguém aqui, que os inimigos não estão aqui. Mas o texto bíblico nos relata o que havia acontecido. Deus havia mandado aquele exército inimigo aos seus ouvidos um ruído, um barulho de um grande exército. E eles então falaram uns aos outros: olha, o povo de Israel contratou certamente o exército dos heteus e dos egípcios e formaram um grande exército e estão vindo contra nós. Foi o que eles imaginaram, interpretaram e fugiram no meio da noite, abandonando tudo para salvar as suas vidas. Somente um barulho, somente um ruído que Deus levou aos seus ouvidos. Era a intervenção divina, era o mover de Deus para salvar o povo de Israel naquele momento. Então foi anunciado ao rei em Samaria, todos saíram da cidade e se apossaram dos mantimentos, dos animais, das armas, de tudo aquilo que estava naquele acampamento do exército inimigo. Eles comeram, eles se salvaram, houve livramento, houve abundância de alimentação, de água, de suprimentos. A nação de Israel, o povo de Israel, o povo de Samaria foi salvo pela intervenção divina. Aqueles 4 leprosos tomaram a iniciativa, eles decidiram não ficar parados mesmo naquelas circunstâncias tão adversas. Eles tomaram uma decisão de ir. Lembro de uma frase de Cecília Meirelles que diz: não faça de sua vida um sonho a realizar. Vai. E exatamente isto que esses 4 leprosos fizeram.
mesmo diante das adversidades e do risco que corriam de morrer, e segundo a sua interpretação e expectativa e situação, se entrassem na cidade morreriam, se ficassem parados ali morreriam, mas havia uma esperança, havia algo a fazer. Eles se dirigiram, eles foram mesmo em tais circunstâncias, se dirigiram ao exército dos inimigos e lá encontraram todos os mantimentos, tudo eles se apossaram e trouxeram então para a cidade todos aqueles mantimentos. A cidade foi salva, o povo foi salvo, o socorro divino veio para os habitantes de Samaria. Queridos amigos, faça isso. Não fique prostrado, não fique parado, imaginando que as coisas ruins vão acontecer, que somente as coisas ruins vão acontecer e que vão continuar acontecendo na sua vida, na sua família, no nosso país. Deus está conosco. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e quando agradamos a Deus com a nossa fé e com a nossa confiança, Deus cumpre em nós o seu cuidado. Deus cumpre em nós os seus propósitos. Todas as coisas no mundo inteiro, no universo inteiro, tanto nas coisas pertinentes às grandezas quanto às pequeninas. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus relata que até os fios de cabelo em nossa cabeça estão contados. E que nem mesmo uma folha seca de uma árvore cai ao chão sem o conhecimento do nosso grande Deus. Que Deus conhece o profundo e o oculto, que não há onde se esconder dos seus olhos, do seu conhecimento, mesmo que alguém vá e habite, faça sua casa acima das estrelas, ou no mais profundo dos oceanos, Deus está vendo, Deus está presente, tudo é dele, tudo pertence a ele. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e confie nele. Mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, adversas, difíceis, complicadas, continue confiando em Deus, porque Ele tem todo o poder, Ele é socorro, Ele é esperança, Ele é salvação. Não se desespere mensurando, dimensionando, enfatizando as coisas negativas. Se alguém fala, se alguém diz, nada está perdido, nada está fora do controle do conhecimento divino. Sua esperança está em Deus. Olhe para a palavra de Deus. Coloque a sua atenção, a sua fé, a sua esperança na palavra de Deus. Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus foi muito claro dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é o nosso Salvador. Ele está com você, cuida de você, renove nele a sua esperança. Não fique paralisado, não fique parado, travado. Há algo a fazer, há trabalho a fazer, há coisas a fazer. Vá em frente, prossiga. Pois o Senhor age. Quando nós agimos, quando nós oramos, o céu se move. Quando nós vamos à presença de Deus, invocamos o seu nome, o céu se move e o agir de Deus se faz presente na terra. Ore, interceda, confie por você e por sua família e pela nossa querida nação brasileira. Deus está no controle de tudo. Deus cuida de nós.
Esta é a palavra para a sua reflexão, para a sua edificação, para a sua esperança, para a sua fé, assim como Deus enviou o socorro, a salvação neste momento histórico lá em Samaria. Não faça de sua vida alguma coisa parada, desanimada, mas vá em frente, porque Deus é contigo. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus oramos, entramos na tua presença agora e te agradecemos pelo teu cuidado sobre nós. Abençoe esta pessoa, este irmão, este amigo, esta família, que a graça e o cuidado do Senhor sejam constantes sobre a vida desta pessoa, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos e meus amigos, que Deus abençoe você e a sua família. Reforço meu apelo, meu convite, se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas mensagens. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.